Boa tarde, eu sou Rico Cavalcante, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui essa tarde no Congresso do Forcine. Eu sou membro da diretoria executiva do Forcine na gestão 21 e 22, sou mestre pelo PGCOM da UF em análise e experimentação da imagem do som, pesquisando o cinema dos Trapalhões. Sou produtor audiovisual e professor com inserção desde o ensino fundamental até a graduação. Atualmente eu sou professor da faixa e coordeno o curso de Informação Tecnológica em Multimeios do HORT. Durante um bom tempo eu estive na orientação do Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da SPM Rio, de onde também fui professor por um bom tempo. Em primeiro lugar, eu queria elogiar e agradecer a parceria com a Universidade Estadual de Goiás, que é uma associada recente do Forcine, mas que chega metendo o pé na porta, sediando o nosso 18º Congresso, de maneira surpreendente pela qualidade e dedicação em tudo que a gente vê que ela empreende. Na tarde de hoje, nosso 4º dia de congresso, a gente vai ter como tema, nosso congresso que tem como tema novas presencialidades no ensino em rede. Eu tenho o prazer e privilégio de conversar com 4 professores muito interessantes, muito legais, a professora Cíntia Lange, o professor Fabiano Nunes, o professor Francisco e o professor Marcelo Didimo, né? E depois vou apresentar cada um com calma. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa mesa, nosso tema aqui, né? Que é o cineclubismo nas escolas do cinema e audiovisual. Vai ser um bate-papo, uma conversa que a gente vai ter aqui sobre isso, né? A gente começa esse bate-papo já de uma premissa que o cineclubismo promove um espaço criativo e horizontal de debate, né? De formação mais igualitária, onde os papéis de professor, do crítico, do espectador, do estudante e do realizador estão mais em pé de igualdade. Mas, para além desse papel ordinário de formação nas escolas, levantando temas não ligados propriamente à formação técnica ou espectatorial, a proposta do bate-papo aqui é levantar experiências e questões de como se pode promover a qualidade da presença do cineclube nas escolas de cinema e audiovisual no Brasil. Alguns desafios e pontos que vão nortear a nossa conversa. Os direitos de exibição de obras audiovisuais e os desafios de curadoria cineclubista, presencialidade versus virtualidade, como será o cineclube daqui em diante, né? A gente passou por essa experiência da pandemia, onde fomos apresentados, basicamente, a esse novo modelo de cineclube virtual, e aí é uma das ideias a gente pensar sobre isso. Pensar a questão da facilidade de acesso aos conteúdos, se essa facilidade de acesso aos conteúdos garante uma diversidade cultural, né? Como promover e ter contato com outras narrativas, outros olhares sobre os fenômenos, outros corpos e rostos. Uma das nossas questões também. E como diversificar o acesso a outras estéticas. Como ampliar a rede de formação do aluno, o Cineclube e a Biblioteca, o Cineclube e o Museu de Artes e o Cineclube e as Galerias. O professor Francisco Lilo Biaghetti, espero estar pronunciando certo seu nome, professor. Certíssimo. Francisco Javier, sim. Javier. Ele é licenciado em Educação pela Universidade de Tarapacá, de Arica, no Chile, mestre em Ciências Sociais com especialidade em Comunicação Social pela Universidade de Assis, de Santiago do Chile, e desenvolve um trabalho dedicado à integração do cinema e à educação. Suas primeiras experiências como cineclubista foram a criação do Cineclube Universitário na Universidade de Tarapacá, em Arica, em 1994, e trabalhou junto ao Ministério de Cultura do Chile para a criação de cineclubes escolares em 2000 e oficinas de análise cinematográfica para professores em 2001. Em Goiânia, criou o Cineclube Simpro, do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares, em 2013, e o Cineclube Imigração, em 2014, onde milita até hoje. Membro fundador e coordenador da União de Cineclubes de Goiânia, desde 2016, e membro do Conselho Fiscal da União de Cineclubes de Goiás, em 2020, e eleito na nova diretoria como vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, em Viçosa, no período de 2019 a 2023.
Realiza Mais oficinas. ou menos isso. Já tem mais um pouco. Realiza oficinas de audiovisuais em colégios particulares e públicos. Realizou oficinas no Festival Perro Louco da UFG, em 2013. Curador das mostras de cinema chileno realizadas em Goiânia. Curador do Acreúna, Festival Internacional de Cinema, 2018-2019. E da Mostra Cinema Goiana no Chile, também em 2018-2019. Foi jurado do Goiânia Mostra Curta, em 2013, no Festival de Cinema de Aragaças, em 2018, no FICAB, em 2019, e no FACI, em 2021, de Aparecida de Goiânia. Em tempos de quarentena, realizou diversas oficinas de formação cineclubista, atividades como os Diálogos Cineclubistas de Goiás e Encontro de Cinema e Educação. Professor Francisco, é um prazer estar aqui com você, eu deixo o microfone com você. E se eu estiver errado em alguma coisa aqui na sua apresentação, peço que você me corrija. Não, tá certinho. Eu te agradeço. Talvez alguma coisa fonética, mas o resto tá perfeito. Bom, eu não sou professor da UEG, né, do curso de cinema. Trabalho com cinema há muito tempo, praticamente hoje estou vivo, basicamente, de cineclubismo. Mas eu queria mais ou menos falar um pouquinho da realidade do cineclubismo hoje no estado de Goiás, onde o cineclube universitário tem um papel bastante importante, principalmente nas duas escolas de cinema que existem no estado. Né? Pelo que o Rico mencionou, eu tenho uma formação na área do cineclubismo, mais do que do cinema, desde 94, quando criamos o primeiro cineclubismo na universidade. E nós temos que... o Chile tem um histórico, ainda que não tenha uma quantidade de cineclubes tão grande como aqui tem o Brasil. Houve, com o retorno da democracia em 90, houve uma preocupação em desenvolver uma política de fortalecimento, né, das salas de cinema, assim como das salas de cinema universitário, assim como do cineclubismo, criando um projeto que era o Cineclube nas escolas, que até hoje funciona, né? Não é um projeto de Estado, era um projeto de governo, esclarecendo esse fato que ele tem uma perenidade, né, complicada. E há todo um processo de formação. Hoje, no Chile, eu acho que quase 90% dos cineclubes, eles são cineclubes que estão diretamente relacionados com as universidades, e elas recebem todo um processo de capacitação, de formação, e uma parceria muito grande com o Ministério de Cultura, e diferente do governo, se for de direita ou de esquerda. Eu acho que esse ponto é essencial para entender um pouquinho o que acontece lá. Claro que todo chileno que vem aqui fica impressionado com o papel do cineclubismo aqui no Brasil, né? Nós temos um Conselho Nacional de Cineclube que tem 62 anos, né? É uma coisa bastante interessante. No estado de Goiás, nós encontramos 3 vertentes muito fortes sobre cineclubismo, né? Ou seja, as vertentes do cineclubismo, que os centros culturais e bibliotecas municipais, agentes culturais, né? Tanto sejam eles com personalidade jurídica ou através da prefeitura, né? O nosso grande problema aqui sempre vai ser o tema do ECAD de direitos autorais, tá? Que é um debate que também o CNC sempre tem presente. Os direitos autorais é uma questão difícil de conversar, de dialogar e até de debater. Então, temos os centros culturais e as bibliotecas, que são geralmente com um direcionamento cultural específico, e são espaços onde o cineclubismo agrega pessoas, consolida espaços culturais, porque é o que leva público para esses espaços. Então, tem muito centro cultural aqui criando cineclubes justamente para que exista uma continuidade
do público, né, a presença do público e uma fidelização, que é um tema que está sendo muito recorrente hoje no cineclubismo. Você tem também os doidos, né, os independentes, autônomos, que é o meu caso, Cineclube Imigração, Vingador Tóxico, Bandidas, Depressão, né? Nós, em Goiás, temos aproximadamente 20 a 25 cineclubes, no encontro que fizemos, né, uma radiografia dos cineclubes que foi feito lá pelo Cineclube Ioió. Houve em torno de 25 a 27 cineclubes que se apresentaram só no estado de Goiás. A lista que nós temos é de 40, mas tem muitos que, com o tema do cineclubismo, da pandemia, muitos acabaram se distanciando. Então, temos esses que têm uma temática específica. O Cineclube Imigração trabalha com educação e com imigração, Bandidas trabalha com o tema da mulher, o Vingador Tóxico trabalha com o Cineclube de cinema B, e por aí vai, né? Essa é uma segunda vertente, essa é a vertente universitária, que também podemos dividir em duas áreas. A dos cursos de cinema. Você tem duas escolas de cinema no estado de Goiás, que é o IFG, que tem o Cineclube Mutamba, que também está meio parado nesse momento, mas eles sempre prometem que vão retomar a iniciativa de voltar para o Cineclube, e o Laranjeiras, né, que é o da UEG aqui de Goiânia. O Mutamba é da cidade de Goiás, né? E o Laranjeiras está aqui na cidade de Goiânia, né, no curso de audiovisual. Dentro da mesma UEG, né, do curso de Laranjeiras, sempre tem alguns cineclubes que nascem com uma durabilidade ou duração muito de acordo com a vontade dos participantes, né? Então, a sua periodicidade depende muito da boa vontade dos cineclubistas. E também essa questão dos cineclubes nas universidades, porque além dessas duas, existem o Cineclube Medicina, do curso de Medicina da UFG, existe o Ismael Santos, que é do IFG de Goiânia, que tem um tema relacionado com o atuar e as temáticas universitárias, mas ele é mais do curso de História. Tem também não posso esquecer o Americano Extra, né, da Beatriz, aluna, né, da UEG, e que tem feito um papel muito importante de participação também dentro de todo esse processo universitário, e trazendo o cinema latino-americano, o cinema dos irmãos, que é um cinema pouco conhecido, na verdade, aqui, pelo menos no coração do Brasil, que é o estado de Goiás, né? Então, nós temos no estado de Goiás essas três vertentes interessantes e importantes. Temos, talvez, nos destacamos muito com o apoio de uma das universidades, que foi a UFG, e o Museu Antropológico da UFG, no papel da Rosana Klippel, que é a museóloga e representante, ela que nos apresentou esse sistema do StreamYard, e falou, vamos fazer, e conseguimos manter uma periodicidade importante, fazendo até 3 sessões de cineclubismo por semana. Fizemos oficinas, encontros, fizemos um encontro latino-americano de cineclubismo com Argentina, Colômbia, Equador, Chile e Brasil, né, falando sobre essa temática tão interessante que é o futuro do cineclubismo, né? E por que não falar sobre profissionalização do cineclube? Também, você vai lá no Museu Antropológico, você vai ter uma gama enorme de programas. Nós fizemos, durante essa pandemia também, o Diálogo Cineclubista, onde
um grupo de cineclubistas conversam sobre diversos temas, festivais, profissionalização, projetos culturais. Então, durante essa pandemia, nós tivemos desde 2020, tivemos uma presença muito forte, e eu acho que isso consolidou o cineclubismo goiano e se destaca a nível nacional, talvez por isso. Eu não estou querendo ser egocêntrico, nem muito menos, e colocar o cineclubismo goiano. Nós temos uma quantidade de cineclubes muito ínfima, comparado com São Paulo, Rio de Janeiro. Talvez o cineclube mais importante do estado de Goiás foi o Antônio das Mortes, que cumpriu 42 anos agora, e que teve um papel importante durante o período da ditadura, no finalzinho da ditadura militar, mas o cineclubismo goiano ele tem se representado também na presença, uma presença forte no CNC. Na gestão anterior, tivemos a Carol Paraguaçu como secretária-geral, hoje eu como vice-presidente. O Estado de Goiás ele tem tentado fazer um papel, né, o seu papel no cineclubismo. Editamos no ano passado, e estreamos esse ano, o livro sobre a história do cineclubismo goiano, um e-book da Universidade Federal de Catalão. Estamos agora com a proposta de um segundo livro sobre a história dos cineclubes, né, no sentido de cada um individualizados, contar um pouco a história de cada um dos cineclubes. Eu acho que fazendo essa contagem, fazendo contando a experiência que os cineclubes têm, eles vão, pelo menos, projetar um pouco mais, né? Os cineclubes, muitas vezes, passam pelo preconceito, né? Já encontrei alguns pesquisadores dizendo: não, cineclube é coisa de velho, cineclube é uma coisa antiquada, já não comporta mais essa nova tendência, né, do audiovisual. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que, durante a pandemia, só o cineclube teve uma participação e uma presença importante, tiveram uma atuação, e, principalmente, foi na pandemia, a principal janela de exibição do cinema feito em Goiás, do cinema feito no Brasil, na América Latina. Então, o cineclubismo goiano, pelo menos durante esse período, ele mostrou uma interesse, uma presença, e eu acho que estamos de parabéns, né, os cineclubistas goianos, porque fizemos parcerias, as universidades estão presentes com muita participação, né, tanto na produção. O cinema goiano ele é um outro cinema após os cursos de audiovisual, tanto na criação como nas temáticas, na diversidade de temáticas que elas foram diversificando e estimulando. Então, as universidades, hoje, elas são um complemento importante, né? Uma geradora de debate, né? E também a sua importância enquanto a formação do povo. Provavelmente, hoje, temos alguns outros problemas, que essa questão de haver o cineclube híbrido, né? O cineclubismo já não vai ser o mesmo depois da pandemia. Nós vamos ter pontos de referências completamente diferentes. Hoje não dá para pensar em voltar
ao presencial 100%. Né? Vamos continuar com os diálogos cineclubistas, vimos que é uma forma também de democratização e de colocar o cineclubismo no ponto de apresentação e debate constante. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que, como a primeira apresentação está bem, então é isso. Volto depois para complementar as ideias e a participação. Falou, Rico. Teu áudio não está funcionando. Você está com áudio. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu fico impressionado. Assim, você coloca aí os cineclubes de Goiás, né? O cineclubismo de Goiás, mas me parece muito urgente. Né? Eu não sou goiano, hein, Rico? Goiano de coração, mas eu acho que a gente tem feito um trabalho bom. Me parece muito pungente. Não vou parar muito aqui para conversar, não, Francisco, para a gente poder todo mundo falar e depois a gente poder conversar, ter um bate-bola todo mundo junto. Perfeito. Então, posso falar? Com o Sandro, o ano passado já teve, na semana do audiovisual, né, da UEG, já teve uma mesa de cineclubismo, né, que eu acho que é um tema quase muitas universidades, não quase todas, mas muitas universidades têm cineclube, né? E o cineclube é um espaço também de aproximação. Eu acho que tem que lembrar que o cineclube é um espaço de associabilidade, né? De agregar pessoas. E talvez esteja faltando um pouco nessa nossa sociedade tão caótica e com uma autoestima muito baixa, talvez acrescentar o tema de agregar as pessoas através do cineclubes. Nós temos feito um trabalho muito forte aqui sobre isso, sobre cineclubismo. Fazemos 4 ou 5. Esse ano já fizemos 6 jornadas no estado, em diversas cidades, não só na capital, né? E a ideia é essa, né? Eu acho que as universidades também têm que participar nesse processo através do questionamento, né? Tem pouco material sobre cineclubismo, tem pouco material de pesquisa sobre cineclubes. Acho que também incentivar essa pesquisa é importante. Antes da pandemia, já tinha algumas pessoas que falavam sobre essa experiência, né? Colocar o filme e depois, via celular, fazer o debate. E, realmente, pessoalmente, eu achava absurdo. Eu falava, nossa, isso não vai funcionar. E tivemos algumas experiências, primeiro com o Discord, né? Utilizamos o aplicativo que os jovens usam para jogar, né? O Discord, o filme travava constantemente, e aí tinha que ser um curta, o StreamYard, ele tem uma dificuldade para exibição, então acabamos usando mais o StreamYard, mas fazendo apenas o debate, e apenas um grupo de pessoas debatendo. Então, quase todas as nossas experiências foram assim. Pelo menos uns 14 a 15 cineclubes fizeram sessões em Goiás através desse processo utilizando o StreamYard, e não querendo fazer propaganda com o aplicativo, mas um pouquinho nos permitiu essa possibilidade. E o retorno presencial, ele tem um tema específico, que é trazer público, tirar aquelas pessoas da comodidade de sua casa e fazer com que elas retomem o espaço e irem até um lugar onde as cadeiras são pouco confortáveis, mas o papo é agradável. Então, eu acho que já como há, de certo modo, um costume de ter isso, a gente está retomando,
E acho que uma coisa que a gente falou que é muito importante é o tema das parcerias. Acho que a parceria é fundamental, tanto no cineclubismo como nas salas de exibição e qualquer atividade cultural. Sobre um tema que você tinha perguntado, sobre cineclubismo e coisa de velho, isso me foi dito numa dessas feiras de cinema, num ponto de distribuição, né? E a própria moderadora, né, quando eu me apresentei como representante do Cineclube, falou: mas Cineclube é coisa de velho. Eu estava quase dizendo: pô, mas o cinema goiano é muito ruim, para que vamos continuar assistindo o cinema goiano e tal? Se é para nós entrarmos com a coisa do preconceito, então vamos deixar a coisa por ali. Vamos assistir filme americano, que tá todo mundo aceita favoravelmente o cinema europeu. Então, vamos mudar a coisa. Então, de certo modo, foi. Mas a gente sempre fica com aquela. Eu devia ter falado isso, E não falei, realmente não falei. Mas é isso. Mas acho que a gente está mudando um pouco essa opinião de que cineclube é coisa de velho. Muito obrigado pelo convite. E sempre é muito bom falar de cineclubismo, cinema, educação e por aí vai. Muito obrigado. Muito obrigado. Um excelente voto para todos neste domingo. Uma boa eleição para todos nós. Obrigado.